A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui juntos nesse nono dia de campanha, o desafio de Neemias. E hoje nós iremos tratar o nosso tema anual do Avivamento Bíblico. Hoje é restaurando a coluna da unidade. Estamos nesse ano de unidade, em busca dessa unidade, desse aperfeiçoamento dessa unidade para a glória do Senhor. E Neemias hoje nos traz esse assunto no capítulo 2 do livro de Neemias, no versículo 17 e 18, diz assim: Mas aí eu lhe disse: Vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos, queimados. Vamos reedificar de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado de forma favorável. E também contei o que o rei tinha me dito. E disseram: Vamos começar a construção. E se aprontaram para começar a obra, ou o trabalho. Glória a Deus. Irmãos, restaurando a coluna da unidade. Neemias, ele, entendendo aquilo que Deus tinha proposto no seu coração, a primeira coisa que Neemias faz diante daquela situação, ele começa a estabelecer algo chamado comunicação. Ele se movimenta para começar a fazer uma comunicação. Ele conversa com o rei, ele conversa com os líderes dali da região, ele conversa com os anciãos, ele conversa com o povo, ele conversa com todo mundo, estabelecendo uma comunicação e observando como que estava o povo, porque não só os muros estavam em ruínas, mas o povo estava disperso, o povo não tinha essa comunicação. Então Deus usa Neemias ali para estabelecer o vínculo, estabelecer a comunicação entre essas pessoas. Então, para haver unidade, para que a unidade seja restabelecida, precisa-se ter comunicação. Então Neemias, ele se encarrega de fazer essa comunicação nos céus e na terra. Neemias se comunica com as pessoas e comunica a Deus e comunica-se com o Senhor. Então, a palavra do Senhor vai nos falar que depois que Neemias procura o povo, os líderes, eles comunicam uma mensagem. E qual a mensagem que ele comunica? O propósito. A comunicação foi usada por Neemias para estabelecer, para trazer para as pessoas o propósito. Depois que Neemias reestrutura a visão de que ele sabe o que ele vai fazer, aonde que ele quer chegar, agora ele passa para as pessoas essa visão, estabelecendo um propósito, para fazer com que as pessoas estejam unidas, em unidade, com o mesmo propósito. E quando Neemias ele faz isso, nós vamos ver que as pessoas que estavam dispersas, Neemias consegue trazer para perto. Depois que ele se comunica com o rei, que consegue a ordem, a autorização com o rei, depois que está tudo preparado, ele começa a estabelecer essa comunicação com o propósito de trazer as pessoas para perto, para a mesma visão, para o mesmo entendimento. E isso é importante, irmãos, para manter a unidade de um ministério, de uma obra. Quando nós pensamos, por exemplo, até as coisas simples, quando as pessoas se reúnem em torno de um jogo de futebol, uma equipe de um campeonato, qualquer coisa que será feita em equipe, em grupo, em conjunto, precisa-se ter o mesmo propósito. Mas para que o propósito flua, precisa-se haver comunicação. Então Neemias, para a reconstrução dos muros, ele precisou estabelecer a visão através de uma comunicação com as pessoas, falando e ensinando o propósito, para que todos tivessem o mesmo propósito. A palavra do Senhor vai dizer que casa dividida não prospera. Então há uma necessidade da igreja sim andar em propósito, andar em unidade. Então, com a comunicação nós conseguimos ver e conseguimos expressar os nossos sentimentos, as nossas dificuldades.
conseguimos expressar os nossos anseios, aonde que eu preciso de ajuda ou aonde que eu posso ajudar. E depois que Neemias estabelece isso, eles começam uma obra, tijolo por tijolo, todo mundo no mesmo propósito, todo mundo com a mesma visão. E muitas vezes, para andar na visão, precisamos abrir mão das coisas nossas para poder vivermos o comum, o que é comum a todos. Então, quando nós falamos de restauração da unidade, nós estamos falando de reino de Deus, estamos falando de obra do Senhor. Para que a obra flua, nós precisamos estar juntos e unidos pela mesma causa, que é a causa de Cristo. Eu costumo dizer, meus irmãos, baseado naquela palavra de Jesus, quando ele fala, os discípulos chegam, Jesus, aqueles que nós batizamos estão pregando, estão batizando. E Jesus disse, olha, quem comigo não ajunta espalha, vamos fazer nossa parte. E eu penso com relação às igrejas, as pessoas falam, mas a igreja A, a igreja B, a igreja C, irmãos. Existem igrejas em que nós podemos até não estar na mesma casa, mas certamente estamos pela mesma causa, que é a causa de Cristo. E é por isso que nós precisamos ter essa análise afinca das Escrituras, para nós sabermos quem está conosco e quem não está conosco. Para que nós possamos andar em propósitos, para que nós possamos viver em unidade, para que nós possamos viver em amor, porque a obra é feita por quem ama. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com você. Vamos orar em nome de Jesus para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, a nossa sabedoria, porque a sabedoria que temos vem dEle, tudo que temos vem dEle, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor Deus, nessa manhã, Pai, pela minha vida, pela minha família, pela família dos meus irmãos, pela igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos que o Senhor nos ajude a abrir mão, muitas vezes, dos nossos projetos, para viver um projeto maior, que é o projeto do Senhor. Ou até mesmo agregar o nosso projeto ao projeto do Senhor, porque a obra do Senhor é a prioridade. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor possa quebrar todas as barreiras da comunicação, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem interferido na comunicação da igreja, na comunicação dos irmãos, na comunicação para que a obra flua, aquilo que tem atrapalhado, em nome de Jesus, lança por terra, para a glória do Senhor. E nós queremos abrir mão das nossas vontades para viver o propósito em comum do Senhor. Para a glória de Deus, nós oramos assim, Deus, pedindo a Tua intervenção nas nossas vidas, na igreja do Senhor, na obra do Senhor. E especificamente, Deus, falando desse momento em que nós estamos vivendo aqui, que a igreja vive em unidade. A igreja vive em unidade para agradar teu coração e para estabelecer aquilo que está proposto por Cristo, pela palavra, pelo Evangelho, pelo próprio Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe sempre, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos. Tenham um bom dia, para a glória do Senhor Jesus. Estabeleça o seu propósito diante de Deus e viva o propósito de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Estejam aí na consagração para a glória de Deus. Amém.